Olá, bem-vindos a mais um repórter mensal do Novos Capital. Sou Luiz Eduardo Portela, sócio-gestor, e hoje vamos falar sobre o mês de novembro. Bom, no cenário internacional, o destaque foi o impacto no mercado financeiro após a eleição, né, onde o Trump ganhou com uma vasta maioria, né, não só dominando o Congresso como um todo, a Câmara e o Senado, mas ganhou no total de números de eleitores, né, então isso faz com que ele tenha muito poder nas pautas dele, né, de aumentar tarifas, de seguir com imposto baixo, ou até tentar reduzir mais ainda, né, para as empresas corporate, né? Então a gente já começou a ver, né, ao longo desse mês já algumas ameaças, alguns tweets, né, ameaçando o México, o Canadá e China, e tem conseguido isso, né? Acho que a presidente do México já, né, fez um call com ele para falar que vai fechar a fronteira. Então toda a estratégia que a gente está acostumado do Trump ele já começou a implementar, mesmo não sentando na cadeira ainda. Então essa foi uma surpresa aí para os mercados. Mas você pode dar um gráfico aqui para mostrar a evolução de alguns ativos, né, desde a eleição, né, como andaram, né, o principal foi o Bitcoin, né, então o Trump ele sempre foi um grande defensor aí do Bitcoin, quer se envolver mais, né, acho que ele quis também atingir um público jovem, né, então o Bitcoin subiu 44% desde a eleição, teve impacto também, Bolsa Americana, né, S&P 500 subiu aí 5%, e a gente teve o índice de dólar, né, o DXY no global, subiu 2,2% desde a eleição para cá. Né, então, movimentos típicos aí, né, de um Trump ganhando com todas as casas. A decepção foi o juro americano. Né, o juro chegou a abrir, né, aos 10 anos 18 bips, mas terminou aí com impacto de net de fechamento de 10 bips, muito em função por decepção de números na Europa, né, que vieram mais fracos que esperado, confusão também política na França, né, pedindo, né, voto de confiança, então o governo francês vai ficar sem a liderança aí até meio do ano que vem, então isso tudo ajudou aí numa aversão a risco ali na Europa. E um medo também, né, de ter tarifas futuras na China, que impacta na Europa, e na Europa também fez com que a gente viu um forte fechamento de juros na Europa. Do lado positivo, né, o Trump começou a anunciar a equipe dele, em especial, né, o mercado estava aguardando, né, o secretário de Tesouro, que vai ser o Scott Bessent, e ele falou durante as reuniões no FMI, todo mundo ficou muito animado, né, porque ele é um cara que está olhando para o déficit, né, explosivo nos Estados Unidos, ele tem a consciência, né, que não pode deixar esse déficit continuar subindo, que a dívida continuar subindo, né, então ele falou que tem a perspectiva de até o final do mandato, né, reduzir esse déficit nominal ali que está ao redor de 7% do PIB dos Estados Unidos para 3%, então o mercado também, isso foi um movimento que ajudou, né, no fechamento do juro longo nos Estados Unidos, né, que vai ter um secretário de Tesouro fiscalmente responsável. Tá? Pelo mundo também, China decepcionou no anúncio do pacote de estímulo, né, sempre está colocando para frente, né, um possível anúncio, mas aí fica difícil você ancorar os ativos ligados à China. Na Inglaterra, a gente teve a queda de juros, né, de 0,25, mas teve um anúncio da parte fiscal para o ano que vem, né, que decepcionou o mercado, teve uma inflação que veio mais alta que o mercado também esperava. Estados Unidos, né, com números forte atividade, né, inflação um pouquinho mais alta que esperado também, então alguns diretores do Fed indicando que talvez seja necessário, não tenha pressa de cair os juros, talvez possam pular a queda de juros em dezembro, né, então vamos acompanhar. E para fechar, o Japão, com o número de inflação mais alto que esperado, tudo indicando que pode subir, né, na reunião agora de dezembro. Então foi um mês aí que os ativos, né, mais ligados aos Estados Unidos, ligados ao Trump, performaram muito bem, né, e os emergentes, né, sofreram, pois na perspectiva de fluxo, né, para investimento, para ativos, vai continuar indo para os Estados Unidos.
Bom, no Brasil a gente, né, seguiu aí com notícias, né, ruins e piores aqui no lado fiscal. Então, estão aguardado o pacote de corte de gastos, né, que a gente está esperando desde o início de novembro, né, e teve um debate tão longo, né, que a gente se animou, a gente inclusive aqui na Nova se animou, achava que podia ter uma surpresa positiva, né, pois a eleição de 2026 está tão longe que a gente precisava endereçar esse forte aumento da dívida que a gente está tendo, né, e acabou que veio o corte de gastos, tinha um pacote esperado de 70 bi em 2 anos, que a gente refazendo as contas caiu para 50 bi, só que a má notícia foi que isso veio junto com o anúncio da isenção de IR até R$ 5.000 de rendimento, né, que você aumenta a perspectiva de gasto aí ao redor de 50 bilhões de reais. Isso veio junto com medidas para aumentar a arrecadação, de taxação de super risco, mas o principal foi que o foco não foi em segurar, acho que o crescimento aí da dívida, em mostrar que podiam cortar na carne e ter essa legislação fiscalmente responsável, né? Acho que o foco foi que já começou a eleição, então o foco, né, daqui até 26 vai ser onde, né, o governo consegue ganhar mais votos. Isso teve repercussão negativa nos ativos, né? A gente separou aqui, né, os dois principais, a curva de juros, né, abriu bastante, né, de haver juros futuros aí acima de 14%, projetando, né, quando você faz a conta, uma Selic de 15% de taxa terminal. A gente teve o dólar, né, fazendo máximo histórico, né, passando de R$ 6, né, atingiu ali um pouco acima de 6,10 ali no final do mês. Né, a Bolsa de Valores já está aí com precificação, né, PI, você calcula o lucro das empresas muito baixo, né, mas teve uma queda também. E os números do Brasil seguem surpreendendo, né? Então a gente veio a divulgação do PIB, veio bem acima do esperado, o Brasil vai fechar aí, crescendo aí acima de 3%, muito, né, em função de todos os estímulos que a gente vem vindo aqui no Brasil, né, antecipação de precatório, né, crédito subsidiário, então parece que a estratégia do governo vai ser essa, né, vir com mais investimento, com mais crédito fiscal de um lado e vai forçar o Banco Central a ter, né, pesar a mão, né, subindo os juros. Do lado positivo, a gente teve no Banco Central anúncio de 3 diretorias que vieram na linha positiva. Acho que a vaga do Galípolo, vem um cargo técnico de mesa, que entende da tesouraria, que vai estar ali, seja responsável pela mesa de câmbio, que vai ser muito importante, né, do ano que vem, para ver se o Banco Central vai precisar intervir no dólar ou não nessa piora. Mas o fato é que o Brasil decepcionou num ambiente global mais difícil, né, de dólar forte, de juros que vão ser mais altos do que esperado, né, porque os Estados Unidos vai seguir aí puxando a economia global, e o Brasil não está conseguindo fazer o seu dever de casa. Né, a produção deixou eu falar aqui que a única coisa positiva de Brasil foi a vitória do Botafogo na Libertadores, né, então a única coisa que a gente tem que comemorar aí nesse último mês. Agora falando sobre a rentabilidade dos fundos, né, foi um mês positivo para os fundos macros, né, e negativo para os fundos de renda fixa, né, principalmente por causa da estratégia de juros ao longo do mês, né, como eu falei no início, né, a gente teve uma abertura de juros nos Estados Unidos, que depois teve um fechamento forte, principalmente puxado pela Europa, né, então isso prejudicou os fundos de renda fixa, e os fundos macros se beneficiaram da posição de moedas, né, que foi bem positivo. Então, abrindo aqui a rentabilidade do fundo macro, as partes de moedas contribuíram com 0,68%, né, a gente estava sempre com viés comprado em dólar, achando que ia ser um melhor Sharpe, né, o melhor risco-retorno, né, para a eleição americana, porque ele ganha com tarifa, ganha com aversão a risco, né, ganha com juros nos Estados Unidos abrindo. Então a gente focou muito, né, comprado em dólar contra o euro, né, para pegar uma Europa fraca e os Estados Unidos muito forte. Tá? A gente acha que tem perspectiva para o dólar contra o euro aí buscar a paridade aí nos próximos meses. Tá? Então a gente continua com essa posição,
né? Parte contra o euro, parte contra a moeda da Inglaterra. E a gente teve um ganho ao longo do mês também, no final, quando teve uma piora do pacote, né, comprado em dólar, né, aqui contra o real, que ajudou, contribuindo positivamente. Então, a gente entrou em dezembro, mas continua focado aí no euro GBP e também mantendo uma pequena posição aí contra o dólar, porque agora, né, acima de R$ 6, né, já não tem um risco de retorno tão positivo como estava no final do mês. Renda fixa local teve um pequeno ganho, o macro, que ele foi com pouca posição ao longo do mês. A gente optou por fazer posições no lado otimista do pacote fiscal. A gente estava mais animado, achava que havia um pacote substancial, que poderia ser um ponto de inflexão aí positivo dos mercados. O macro, a gente comprou opções, né, de bolsa, né, para ter uma perda limitada. E os fundos de renda fixa, a gente fez uma posição vendida de juros, que acabou prejudicando a rentabilidade. Então a diferença dessa caixinha está nessas posições. A gente, depois do anúncio do pacote, zerou a posição e montamos a posição tomada em juros, né, acreditando que o mercado vai continuar pedindo mais prêmio, né. Você pega a curva de juros no Brasil, já tem altas de 1% na curva. Renda fixa internacional, né, ficou praticamente estável no fundo macro. No fundo de renda fixa teve uma leve perda, a gente está com uma posição maior tomada em juros americanos. A economia americana segue e está crescendo mais de 3%, a projeção do PIB do último trimestre está em 3,2%, né, pelos indicativos ali do Fed. A inflação já não vai ajudar daqui para frente, vamos entrar no período sazonal de inflação mais alta no final de ano, na virada do ano e isso ano que vem. Então a gente acha que o Fed, né, talvez por essa reunião não caia em dezembro, se cair vai estar bem próximo do fim do ciclo de corte, com todo esse estímulo, né, todos os ativos explodindo nos Estados Unidos, subindo de preço, né, tá tendo um efeito positivo nas condições financeiras, que eu acho que vai continuar empurrando a economia americana e a inflação vai voltar a subir mais à frente, né, fazendo um paralelo que nem aconteceu com o Brasil. Então a gente gosta de manter posições tomadas aí nos Estados Unidos. A gente encerrou apenas a posição aplicada que a gente tinha na Inglaterra, né, devido à alta da inflação, né, que veio bem acima do esperado. Na parte de bolsa, né, a gente teve perdas, né, nessa parte de opção comprada em bolsa aqui com opções para dezembro, achando que poderia ter uma simetria positiva, com o pacote também a gente zerou, né, até fizemos uma pequena venda de bolsa, né, junto com essa compra de dólar. Tivemos ganho, né, comprado aí em bolsa americana desde a eleição nos Estados Unidos, tá? Então a cabeça daqui para frente acho que a bolsa americana já subiu bastante, não está zerado. Estamos só com uma pequena venda de bolsa Brasil, monitorando quais são os seus próximos passos para ver se a gente aumenta ou não. Então, o resumo acho que o mercado internacional vai seguir benéfico. Temos importantes dados nos Estados Unidos que vão sair ainda ao longo de dezembro. Tem a reunião do Fed que vai ser importante, só que a gente acha que a gente pode ter um início de ano bem parecido como a gente viu durante esse ano, né, de economia forte nos Estados Unidos, a inflação voltando a subir. Isso vai fazer com que os juros vá para um patamar mais alto, né, e vão acompanhar quando o Trump assumir quais serão as primeiras medidas. E Brasil, vão acompanhar se o pacote vai ser votado, se vai ter alguma modificação no Congresso, né, ou se, né, que poderia reverter esse pessimismo, né, mas a gente acha que é mais provável até parte desse pacote não conseguir ser votado até o final do ano e jogarem isso para março, e a gente continuar a ver a piora aí dos ativos aqui no Brasil. Olá pessoal, eu sou o Vitor Ari, sócio e gestor da área de crédito aqui da Novos Capital. É um prazer estar estreando aqui essa participação da vertente de crédito no reporte mensal. E bom, para falar um pouquinho do cenário de crédito desse mês que passou, dividindo um pouco entre os movimentos que a gente viu em relação a risco de crédito, ou seja, resultado das empresas, e movimentos técnicos que a gente viu ali em relação a movimentos de spread de crédito, né? Então, no que tange o resultado das empresas, a gente viu as empresas reportando bons resultados,
coisa que a gente já esperava, até pensando no trabalho que as companhias fizeram nesse ciclo, né, positivo de crédito, onde elas conseguiram reperfilar dívida, alongar dívida e conseguir dívidas mais baratas. Pensando daqui para frente, obviamente o macro vem pressionando bastante, principalmente no que tange a juros, então a gente espera que essas empresas vão ficar um pouco mais pressionadas, né, do que você tinha no cenário há 2 meses atrás. Mas, de novo, esses cenários de juros mais altos por mais tempo já estão incorporados ali nos nossos modelos e, portanto, no que tange a risco de crédito, a gente está confortável com as posições que a gente tem em carteira, mas como o próprio mercado acaba pressionando ali no lado mais técnico, em termos de spreads de crédito, a gente fez algumas rotações no portfólio, primeiro ficando mais posicionado em empresas que têm um teor mais defensivo, que são empresas que sofrem menos ali com a alta de juros, empresas menos alavancadas, em setores que têm um maior nível de resiliência macro, e também tendo uma parcela mais elevada ali de caixa, que naturalmente também traz uma menor sensibilidade a essas variações de spread de crédito. Então o que a gente viu no mercado foi marginalmente uma abertura de spreads, né, em torno de 10 bips ali, o que, quando a gente olha para o breakdown, né, de resultado do nosso portfólio, a gente conseguiu ter um bom resultado de carrego, ali de 69 bips, mas que a gente acabou tomando ali uma marcação negativa de 11 bips ali na parcela de debêntures, que agregando com os 17 bips ali de FDICs e a parcela de caixa, acabou finalizando o mês ali em um pouquinho abaixo do CDI. Quando a gente olha daqui para frente, né, pensando no mercado de crédito, obviamente, dado que nos últimos 2 meses a gente viu que atingiu um patamar de mínima ali dos spreads de crédito, isso provocou que alguns fundos tivessem uma performance de carrego um pouco mais baixa e trouxe naturalmente uma correção ali dessa leve, né, abertura de spreads de crédito. A gente acha que isso é até de certa forma saudável. O mercado de crédito estava um pouco até descasado com essa piora macro, dado o fluxo, né, de captação, o fluxo entrante muito forte. Esse fluxo, alguma hora, tinha que dar uma corrigida, uma equalizada. Os spreads não tinham como continuar fechando de forma abrupta eternamente. Então, pensando daqui para frente, a gente está com um bom olhar de que os spreads vão ficar em um patamar mais saudável. O mercado vai aceitar menos ali, emissões de dívidas em patamares muito baixos e também dívidas com teor de garantias, de covenants ali menos restritivos. Então vai ser um mercado que vai exigir um pouco mais. É isso que a gente espera daqui para frente. Então, assim, a gente está posicionado para aguentar esses fatores técnicos, né, que vão pressionar um pouco mais, mas também com todos os modelos nas companhias em termos de risco de crédito, de forma confortável, onde já incorpora toda essa piora macro, né? Então, é basicamente isso que a gente tinha aqui da vertente de crédito. Então é isso. Obrigado. Até o próximo report mensal. Mês que vem, estamos sempre aqui disponíveis aqui para tirar dúvida na parte econômica, de gestão. E bom Natal para todos e um bom fim de ano.